Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com uma grande amiga de infância, doutora Ana Beatriz Soares, pediatra, acupunturista, e vamos falar de alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose. E são dois temas importantíssimos, né? Tanta gente acha que tem e não tem, e outras pessoas têm e não sabem, não é verdade? Exatamente. É sempre um prazer estar aqui no seu programa e é um tema tão controverso, porque acho que precisa realmente de esclarecimentos para a população, porque existe alergia à proteína do leite de vaca, existe a intolerância à lactose, são duas patologias completamente diferentes uma da outra e, no entanto, as pessoas confundem muito. Muitos profissionais, inclusive, confundem essas duas entidades, que são doenças completamente diferentes, que têm que ser tratadas completamente diferentes, com exames completamente diferentes. Então, acho que é interessante esclarecer a população a respeito dessas duas patologias, né? Certo. Então, vamos começar falando do que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, Mônica, é assim. Então, é uma proteína, como o nome já fala. É uma alergia à proteína do leite da vaca, tá? Então, essa é a proteína, pode dar dois tipos de reação, essa situação. Os sintomas são iguais, mas tem dois, ainda dentro dessa alergia à proteína, tem dois tipos. Tem um que a gente fala que é mediada por IgE, que é um mecanismo alérgico, que é a mais grave, e tem uma outra que é não mediada por IgE, que a gente fala, que é uma outra que é mais suave, mas tão importante quanto. Então, a criança tem o quê? Ela tem uma reação com urticária, angioedema, que é o inchaço nos olhos, na face, nos lábios, geralmente logo após a ingestão do leite de vaca. E quando a gente fala leite de vaca, tem que lembrar que leite de vaca, uma grande maioria desses leites de lata são leite de vaca, porque as pessoas pensam que leite em pó não é leite de vaca. Mas a proteína é do leite da vaca. Então, realmente, a gente tem que trabalhar isso daí, porque as pessoas têm que entender quando existe essa reação, pode ser eventualmente reações graves. Então, é importante que as pessoas percebam essa situação e, lógico, quando perceberem, procurar imediatamente um profissional da área para fazer esse diagnóstico. Agora, esses seriam os sintomas, né? Às vezes a criança mamou no peito, vamos dizer, foi amamentada e, de repente, quando vai passar para o leite de vaca, começa a ter esse tipo de sintoma. Exatamente. E aí o que fazer? Aí começa com aquela coisa do soja. Pela orientação da Organização Mundial de Saúde, a gente já fala bastante, mas nunca deixa de falar, que é importante a gente amamentar uma criança pelo menos até 6 meses, minimamente. Só que assim, essa proteína, quando a mãe ingere leite, essa proteína passa para o leite para a criança. Então, mesmo que essa criança esteja ingerindo somente leite materno, essa criança pode ter reação já antes mesmo de absorver a primeira mamadeira. Tá? Existem substâncias também, medicações, que têm algumas substâncias que têm derivados do leite. Então, também a gente precisa ver se essas situações estão ocorrendo, né? Então, é necessário que a gente faça uma anamnese muito bem feita para fazer um diagnóstico correto, porque é uma mudança de vida na vida dessa criança. Você vai tirar toda a proteína do leite de vaca e, enquanto a criança tem 6 meses até 1 ano, é muito fácil, até relativamente, porque nessa fase ainda a criança está começando a introdução de alimentos, e então é tranquilo isso.
Agora, quando essa criança começa a ir para festinhas, quando essa criança começa a ir para a casa da avó, da tia, vai para o colégio, isso tudo já muda bastante. Por quê? Porque a alimentação já fica mais aberta, né? Tem uma série de situações em que as pessoas vão dar, não vão saber. Então é importante ter um diagnóstico preciso a respeito disso. Com 6 meses de idade, a gente pode já começar a introduzir, quando existe essa situação, o leite de soja. Né? É uma das possibilidades. Existem outros leites que a gente pode dar para essa criança, mas é importante saber qual é a melhor situação. E a alergia ou a intolerância à lactose, o que seria isso? Então, aí o termo correto é intolerância. Não existe alergia à lactose. O certo é intolerância. Então, eu vou te explicar mais resumidamente como é a intolerância, para você ver como que não tem nada a ver com o mecanismo de alergia. Quando existe alergia, intui que tem um mecanismo de IgE, que é uma substância do nosso sangue, que está dentro do nosso sangue e que tem a chance de desencadear. Não é esse mecanismo. Quando é intolerância, é a falta de uma enzima que chama-se lactase, que ela existe no nosso intestino, nas microvilosidades do nosso intestino, e essa lactase, por um motivo ou outro, tem vários motivos, mas por algum motivo ela não está sendo produzida. Na realidade, essa lactase ela é muito alta no primeiro ano de vida e depois ela diminui realmente. Tem pessoas que diminuem muito drasticamente. E aí, então, a falta dessa lactase faz com que a lactose do leite não entre para dentro do nosso corpo, tá? E com isso, a criança começa a ter, o adulto pode ter diarreia, pode ter sensação de flatulência, gases, fezes com secreção. Então, isso é intolerância. Então, não tem mecanismo alérgico nessa situação. É um mecanismo de falta de uma enzima, que converte a lactose para poder fazer 2 monossacarídeos. Esses monossacarídeos vão entrar pelo intestino. E aí é que entra um exame muito interessante que a gente tem feito, que a gente pode fazer no consultório, que é um exame que chama-se EASY-H2, que é um exame que a gente pode justamente... através desse mecanismo, como a gente sabe que nesse mecanismo, quando não existe a entrada de lactose, forma-se hidrogênio, que é um gás. E esse gás vai para a circulação e vai para o pulmão. E ele é exalado. Somente nessa situação de intolerância é que esse gás é exalado. Então a gente pode fazer através do sopro da criança, o sopro, um aparelhinho que mede o sopro da criança, e através dessa medida do sopro, a gente vê se essa criança tem intolerância ou não. É um exame bem mais moderno, em que você não precisa fazer um exame de sangue. O outro exame que tem é o exame seriado de sangue. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a reforma trabalhista, que eu tenho visto muitas pessoas, até de bastante conhecimento, criticarem, dizerem que acabou tirando direitos dos trabalhadores, que ela é prejudicial. Na verdade, na prática, depois de lida a legislação específica, tanto nós como empregadores, como os trabalhadores, vão perceber que essa reforma veio para auxiliar tanto um lado quanto o outro, equilibrar essa relação que se desgastou durante 70 anos e que agora precisa, ou precisava, de uma renovação, de uma atualização, da melhoria das condições para ambos os lados. Nós não podemos ter uma legislação que seja tão protetiva que crie desemprego, que era o que estava acontecendo. Cria desemprego por quê? Porque o custo da mão de obra fica tão alto e o trabalhador acaba não recebendo nenhum desses valores que o empregador acaba tendo que pagar, porque o custo do Brasil acaba solapando todo esse dinheiro que vai sendo feito. Ou seja, não foi tirado nenhum direito fundamental do trabalhador. A Constituição, ela continua lá determinando o que é o básico e fundamental para que o trabalhador e a trabalhadora possam ter dignidade dentro do contexto social. O empregador, por sua vez, ele acaba tendo outras formas de contratação e, com isso, tem a perspectiva de que melhore os níveis de desemprego, ou seja,
que esses níveis de desemprego reduzam. Nós só saberemos se isso vai ser ou não efetivo na medida em que apliquemos no dia a dia essas regras e essas novas condições. Então, eu tenho muita satisfação de ver que a reforma vai trazer benefícios a todos os lados da relação trabalhista. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Ana Beatriz Soares sobre alergia e intolerância à lactose. Ana Beatriz, então como a gente detecta, como é que a gente faz esses diagnósticos? Então, para fazer diagnóstico, como eu te falei, são patologias diferentes. Então, se são patologias diferentes, os diagnósticos são completamente diferentes. A alergia, a gente faz o diagnóstico por um exame de sangue. Nem todas as alergias existem exame de sangue para fazer, mas algumas existem, as mais graves existem. É um exame de sangue, através do resultado você vai ver se essa criança tem ou não alergia, e aí a gente parte para fazer a suspensão do leite e tudo mais. Se é intolerância, tem dois tipos de exame que a gente pode fazer. O primeiro exame é através de um exame de sangue seriado, que você faz no laboratório, que você faz a coleta a cada 30 minutos. Então, você precisa fazer 4, 5 picadas na criança para poder fazer o diagnóstico correto. Tá. Sendo que existe um outro exame, que é o exame do sopro, que chama ISI-H2, que é esse que eu te falei, que a gente vai, a partir do H2 exalado, você vai medir esse H2 exalado através do sopro da criança, e a partir disso você vai saber se a criança tem ou não a intolerância à lactose. Se a gente passar para pensar, para a gente ficar num laboratório 3, 4 horas parado, escolhendo um exame e tirando sangue, né? Tem muita gente que não gosta. Para a criança, mais ainda, né? Claro. Então, esse exame de sopro já existe há muito tempo em São Paulo, e a gente aqui agora está fazendo esse exame aqui em Santos, que eu acho que é muito interessante. Né? Acho muito interessante a forma de fazer o diagnóstico, porque é preciso, é o padrão ouro que a gente fala, em termos de diagnóstico de intolerância à lactose. Mas esse exame é só feito para criança, não? Não, é feito para criança e para adulto. Os dois vão soprar. A única diferença é que o adulto ele vai soprar realmente, né, num aparelhinho. E a criança, a gente põe uma máscara, como se fosse uma máscara de inalação. Então, qualquer criança, de crianças pequenas podem fazer também. E aí você detecta que a criança ou que a pessoa é intolerante à lactose. Aí é difícil, né? O que ela pode comer? Isso. Então, se for, então, são situações diferentes. Se é alergia, é a proteína do leite de vaca, a gente vai ter que tirar toda a proteína do leite de vaca. Tá. Então, como eu te falei, a gente troca para outros tipos de leite, e essa criança tem que fazer um acompanhamento a cada 6 meses, ou a cada 4 meses, dependendo do caso, para a gente ir vendo como é que está evoluindo essa criança. A alergia funciona dessa forma. Se é intolerância, a gente sabe que geralmente os adultos, eles podem tolerar pelo menos 1 copo de leite por dia, mesmo os que são intolerantes. Existe um estudo que prova que as pessoas, mesmo as intolerantes, elas podem suportar pelo menos 1 copo de leite. De preferência, esse leite deve ser fracionado durante o dia, não 1 copo de leite inteiro, porque se você imagina que eles têm pouca enzima, se você der esse leite fracionado, dá tempo de uma produção, mesmo que não tão boa, mas que tenha uma produção para fazer as enzimas transferir essa lactose em lactase. Porque, por exemplo, se uma pessoa não pode, a pessoa não precisa disso para não ter osteopenia, não ter outros problemas? Sim, você faz reposição quando é necessário, né? Você faz reposição do cálcio quando é necessário. Agora, o intolerante, ele vai suportar um pouco. E existe medicação. Então, numa situação de escape, por exemplo, a criança comeu um brigadeiro e tinha leite. O que a gente vai fazer? A gente pode, junto com o brigadeiro, existe uma medicação que você pode colocar, que é para a pessoa suportar. E você vai dar a lactase, você vai dar o que está faltando para o organismo dela,
para ela compensar e não ter sintomas, que seria diarreias, vômitos, distensão abdominal, gases, flatulência, enfim, você consegue se comportar dessa forma. Então, tem uma alternativa. Entendi. Agora, essas crianças têm que ser acompanhadas. A alergia à proteína do leite de vaca, em geral, muitas crianças com 3, 4 anos, elas já deixam de ser alérgicas e elas começam a suportar. E a gente vai começando a introduzir o leite, através de acompanhamento de exame. Agora, as intolerantes, aí precisa ver, porque muitas crianças se tornam intolerantes e são intolerantes. Agora, uma coisa que é importante deixar bem frisado é o seguinte: esses pacientes intolerantes, às vezes, sempre tomou leite, de repente tem uma diarreia aguda, viral, e desencadeia um processo de intolerância. E esse tipo pode ser passageiro, não é definitivo. Porque hoje houve uma descamação da mucosa intestinal, então, junto com essa descamação do intestino, houve a não produção de lactase suficiente. Com o tempo, 1, 2, 3 meses, essa mucosa intestinal se recupera, a lactase também começa a ser produzida novamente e a pessoa volta a tolerar novamente o leite. Então, são situações diferentes. Entendi. São várias situações diferentes, então tem que ser bem esclarecido tudo isso. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim tirar dúvidas a respeito da dentição decídua, ou seja, os dentes de leite. Erroneamente, as mães e a população em geral acham que dente de leite é um dente mais fraco, por isso que tem cárie, por isso que pode dar até um canal, uma extração. E é errado, né? O dente é tão forte quanto o dente permanente, ele só é menorzinho. E ele é acometido por cárie, como é o dente permanente. Isso é pela má higiene, a má higienização, né? Que dá a cárie, ou por uma fratura que vai gerar um futuro canal nesse dentinho também, além da cárie, né? Para isso, é importante que a mãe esteja sempre junto com o filho na hora da escovação, né? O que acontece aí é que muitas mães têm dó porque a criança chora, então deixa sem escovar, né? Ou deixa escovar daquele jeito mal escovado. E não, é melhor a mãe ver o filho chorar e impor a escovação, fazer... A mãe tem que escovar o dente do filho, ainda mais menor de 3 anos, do que depois ver ele chorar na cadeira, a criança com 3 anos ou 7 anos, por exemplo, passando por um tratamento de canal, né? É muito pior isso. Então é importante a consciência do pai, da mãe, do responsável dessa criança, né? Que a criança, ela não tem um discernimento que é importante estar escovando. É o adulto que tem que fazer isso, então a responsabilidade é do adulto, tá? Trocas de dentição, isso varia. O Brasil tem a população muito miscigenada, né? Então, a gente tem uma cronologia, né? Que pode cair em tal ano, pode cair em tal ano o dentinho para nascer o permanente, mas isso varia. Tem criança com 8 anos ainda está começando a cair algum dente permanente e isso não é um problema. É como eu falei, é da raça, da miscigenação, tá? Não tem uma raça específica, né? Fora isso, qualquer dúvida eu me mantenho à disposição e até semana que vem. Obrigado. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu estou conversando com a doutora Ana Beatriz Soares, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Qual a dica de hoje? Dia das Crianças. Criança adora um quarto romântico, colorido. Claro, 2 meninas. Vamos sair do berço e já vamos começar com caminha. As 2 dormem juntas, que é muito bacana. E aí a gente tem o azul e o rosinha, né? São tecidos que falam de letrinhas, todo o alfabeto em letras maiúsculas e minúsculas.
um floral bem romântico para as meninas. Que lindo. E aí para a parede, listra, bolinha e estampa. Quero esse quarto para mim. Ai, vamos marcar de fazer um quartinho separado do casal? Um quarto só para você? É lindo. Moldura na parede. Então a gente faz o quê? Uma listra para baixo, bolinhas no fundo do quarto, estampa para cima, tá? Um piso de madeira clarinho, suave, até o mobiliário desse quarto pode entrar nessa pátina clara que dá um efeito bem romântico, bem gostoso, né? Bem charmoso feminino. E uma cortina de linho, também suave. É legal até colocar um forro, porque o forro, mesmo não sendo um blackout, sendo um forro tergal-verão, ele já elimina a luz do quarto sem ficar escuro. Sim. Agora, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com iluminação, é legal colocar um blackout. Né? Muito. O que achou? Achei esse quarto maravilhoso. A minha cara. Que bom! Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Ana Beatriz, Dia do Médico, dia 18 agora de outubro. Parabéns. Você Obrigada. hoje é a segunda Diretora distrital. E vai ser empossada presidente. Isso, da Associação Da Paulista de Medicina aqui da Baixada de Santos, Isso, não é? Vai ter um coquetel e tudo no dia 21. Dia 21, isso. Não é? Fala pra gente um pouquinho como é que vão ser os festejos, quais são os projetos. Então, eu atualmente sou segunda diretora distrital. Isso significa que eu faço a ponte entre a APM, quando a gente fala APM, as pessoas pensam que é Polícia Militar, né? A Associação Paulista de Medicina e a de Santos com a Associação Paulista de Medicina de São Paulo. A ponte que eu quero dizer assim, nós temos uma integração muito boa e isso funciona muito bem. E a partir disso, esse ano houve eleição e eu serei presidente nos próximos 3 anos. Daqui da Associação Paulista. A Associação Paulista atualmente, ela está num projeto de desenvolvimento muito grande. Muitas coisas estão acontecendo, muitas atividades, muitas ligas, muitos congressos. Nós temos o congresso anual, a gente tem um curso de pesquisa clínica que vem de Harvard. Essa semana eu tive o prazer de participar. É um trabalho maravilhoso. Então, o Dr. Felipe veio aqui em Santos dar aula para o mundo inteiro através do website, para dar aula para todos os lugares do mundo. Tem gente reunida naquele lugar, naquele momento, e essa aula, essa semana, veio de Santos. Sim. Então, para as pessoas aprenderem, os colegas aprenderem como se faz pesquisa clínica. Não aberta só para médico, é para médico e qualquer pessoa da área da saúde, e é um curso muito interessante. Então, realmente, e a gente tem aqui em Santos uma atividade dessa que realmente eleva o nome da associação, né? Mas temos outras coisas, né? Temos o projeto Menina Mãe, Sim. temos a rede de amamentação da Mata Atlântica, temos o grupo de cinema, temos o ponto de encontro. Nós temos realmente muitas atividades lá na associação, atividades culturais, atividades de responsabilidade social, atividades científicas em grande quantidade, e isso é muito bom para a cidade. O projeto Menina Mãe completou 10 anos, não é? Isso, o projeto Menina Mãe completou 10 anos, e vai ter uma festa, uma confraternização entre todas as pessoas que de alguma forma colaboraram com o projeto, todos os voluntários. Eu acho que é uma forma da Associação Paulista de Medicina agradecer os voluntários todos que colaboraram nesses 10 anos. A gente sabe que houve uma melhora muito grande no índice das meninas. Elas começaram a tomar conscientização, porque o projeto, o objetivo principal é evitar uma nova gravidez na adolescência. E a gente conseguiu atingir a nossa meta, porque a nossa meta é diminuir a gravidez na adolescência, que é um grave problema de saúde pública e saúde da pessoa. Com certeza, eles têm vindo, sempre tenho chamado, todo ano eu tenho chamado aqui no programa alguém do projeto Menina Mãe para falar. Sim, claro. E eu acho que isso é muito importante, que a gente esteja divulgando essa iniciativa da APM. A outra iniciativa é a rede de amamentação da Mata Atlântica. É um projeto muito maravilhoso que a gente tem, que todo mundo conhece, a doutora Keiko Teruya,
que é uma pessoa que lida com aleitamento materno desde que eu pensava em ser médica. Então, já faz mais de 30 anos isso. E ela é uma pessoa muito maravilhosa, realmente, e é uma pessoa que a gente deve estimular e dar todo o apoio a ela. Sem dúvida nenhuma. O grupo da rede de amamentação está sendo cotado para ganhar um prêmio em São Paulo, que existe o prêmio Doutor Cidadão, lá em São Paulo, que são médicos que fazem algum tipo de responsabilidade social. E nada melhor do que, eu acho, né, do que a doutora Keiko ganhar esse prêmio. Vamos ver se é possível. A gente está concorrendo. Com certeza. E ela tem todo o mérito do mundo, porque é a maior defensora da amamentação. Sim. Acabamos de falar sobre problemas de leite, né? Com certeza, então, tem tudo a ver. Eu acho que a PM tem feito coisas fantásticas, né? E o meu as pessoas me perguntam, mas o que você vai fazer? Realmente, eu penso assim que, se eu conseguir fazer, manter tudo que tem lá já, eu acho que é um grande avanço. E, além disso, uma coisa, eu quero trabalhar é, assim, trazer a Associação Paulista de Medicina mais perto da população, de forma tal que a Associação Paulista de Medicina seja um resgate para que seja referência para situações de saúde em Santos. Então, quando tiver algum problema de saúde em Santos, a Associação Paulista de Medicina em São Paulo é um nome forte, é um nome que as pessoas pensam em termos de vou procurar saber informação. E é isso que eu quero trazer aqui para a Baixada também. Eu acho que a Baixada merece isso. Informações confiáveis, porque hoje em dia nós estamos num mundo onde existe muita informação que às vezes não são válidas. As pessoas resolvem estudar um assunto, estudam um dia sobre o assunto e estão falando sobre o assunto com propriedade. E eu acho que isso é uma dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que dar informação precisa para as pessoas. Eu não gosto muito, sabe, Mônica, de ficar falando de doença. Eu gosto de falar de prevenção. É isso mesmo. Eu gosto de falar do que a gente pode fazer para melhorar esse mundo. E não ficar passando para as pessoas sintomas de doenças. Porque já chega a nós, médicos, que temos que carregar isso. A população não precisa carregar isso junto com a gente. Eles podem simplesmente acreditar e confiar no médico que está fazendo o seu diagnóstico e não precisar ficar procurando informação. Eu acho que se está procurando informação em outras fontes, é porque talvez nós, médicos, não tenhamos feito o nosso papel totalmente. Tenhamos feito de uma parte, mas talvez não totalmente. Porque se você esclareceu a pessoa definitivamente, ela não tem necessidade de ficar procurando outros métodos e outras informações que não sejam médicas. Então, é esse resgate que eu quero trazer. É um resgate de confiança da população no médico que está atendendo. É isso mesmo. Muito bom, parabéns pelo dia. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Obrigada. E vocês não deixem de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.